Olá, meus amigos. Hoje estamos aqui fazendo mais um vídeo sobre o livro de Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos. E hoje vamos nos ater ao versículo 2 do capítulo 1. Capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 2. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Né? Como eu havia falado no versículo 1, que Paulo se declara como servo de Jesus Cristo, e então ele fala nesse versículo 2, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Quem havia sido prometido? Cristo havia sido prometido nas Santas Escrituras. Aqui, quando ele declara Santas Escrituras, entende-se que da antiga aliança, né, do Antigo Testamento. Então, existe uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Muita gente, às vezes, acredita que não existe essa continuidade, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não. Todas as Escrituras declaram a Cristo. Né? Como bem visto lá em Lucas, capítulo 24, versículo 27, quando Jesus, no caminho de Emaús, ele encontra aqueles discípulos e ele começa lá por Moisés e explica para aqueles discípulos toda a escritura, onde as referências onde ele se encontrava nessas escrituras. É uma pena que na nossa Bíblia atual não tenha sido reproduzido como é que foi esse discurso de Jesus, esses discípulos. Essa é uma grande curiosidade, creio que não seja só minha, mas de muitas pessoas. Como Jesus, essa exposição de Jesus de todas as escrituras, né? Naquela época as escrituras, o Novo Testamento ainda não havia sido criado, foi criado bem depois. Então essa exposição de Jesus foi de tudo que já havia sido escrito antes dele vir a esse mundo. Então deve ter sido uma exposição muito perfeita. E o Antigo Testamento declara várias vezes sobre Jesus. Então aqui nesse ponto, né, nesse versículo 2, fala que os profetas declaram acerca de Jesus. Né? Daniel, lá no capítulo 7, fala do Filho do Homem. Né? Isaías, naquele capítulo tão conhecido, Isaías 53, fala do servo sofrido, aquele que viria para sofrer em nosso lugar, levou as nossas dores. Então, e várias outras referências, que se fosse falar aqui, esse vídeo vai ficar longo demais. Mas o mais importante para vocês compreenderem é que toda a Escritura, ela declara uma coisa, que Jesus é o centro disso tudo. Jesus é o centro das Escrituras e Jesus deve ser o centro da nossa vida. Paulo também fala isso, né? Nesse versículo 2, ele fala que os profetas declararam lá no Antigo Testamento, né? E no Novo Testamento os apóstolos, né? Paulo, Pedro e os outros apóstolos declaram também que Cristo é o Senhor. Então, que você tenha isso em mente, que Cristo possa ser o centro da sua vida. Cristo possa ser o centro da sua vida, do seu pensar, do seu agir. Amém? E que o nome do Senhor possa ser glorificado na sua vida. Deus te abençoe nessa noite. Espero que você tenha gostado dessa rápida reflexão e que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.